Lia. Meu nome sempre ecoou simples demais dentro de um mundo que parece gostar de ruídos grandiosos, sobrenomes pomposos e histórias bem vestidas. A minha, ao contrário, começou a ser escrita entre apartamentos apertados, contas acumuladas na gaveta da cozinha e noites em claro embalando o choro de uma criança que dependia exclusivamente de mim para tudo. Acordo quase sempre antes do despertador tocar, porque meu corpo já aprendeu a viver em estado de alerta constante, condicionado pelo medo de não dar conta do dia. Levanto sem fazer barulho para não acordar minha filha, preparo o café com os movimentos automáticos de quem repete a mesma coreografia há anos e observo o céu pela janela estreita, tentando adivinhar se aquele será um dia de sol ou de chuvisco, porque até o tempo interfere no humor dos clientes e na quantidade de encomendas que recebo. Minha máquina de costura ocupa um canto da cozinha como se fosse mais um membro da família. Ela rende, vibra e às vezes parece reclamar comigo, mas nunca falha quando mais preciso. Passo horas inclinada sobre tecidos baratos que sonho um dia substituir por sedas e rendas verdadeiras, ajustando barras, pregando botões e transformando roupas alheias em instrumentos de sobrevivência. Enquanto costuro, observo minha filha brincando no tapete da sala com bonecas improvisadas feitas de meias velhas, inventando mundos que nada têm a ver com boletos ou aluguel atrasado. É nesses momentos que meu peito aperta, dividido entre a tristeza por não poder dar a ela tudo o que merece e a coragem silenciosa de continuar tentando. Nem sempre fui assim tão contida. Houve um tempo em que eu acreditava que o amor poderia ser um atalho para uma vida menos pesada. Conheci o pai da minha filha em meio a promessas apressadas e palavras bonitas que soavam como garantia de futuro. Quando engravidei, ele segurou minhas mãos e disse: "Vamos enfrentar juntos", mas essas palavras não passaram do portão da maternidade. Ele desapareceu com a mesma rapidez com que entrou na minha vida, deixando para trás apenas um nome esquecido no silêncio e uma responsabilidade que coube inteiramente a mim. Chorei por meses, não apenas pela ausência dele, mas pela morte da versão de mim que acreditava em finais fáceis. Foi nesse mesmo período que meu irmão Daniel se tornou o meu alicerce. Ele sempre apareceu quando eu mais precisava, levando sacolas de supermercado, colocando combustível no meu carro velho ou simplesmente sentando no sofá para me ouvir em silêncio. Nossos pais, mesmo enfrentando as próprias limitações, nunca me abandonaram. Ajudavam como podiam, com pratos de comida, conselhos simples e abraços longos que diziam mais do que qualquer discurso. Crescemos todos juntos sob a mesma lógica: trabalhar muito, reclamar pouco e seguir em frente mesmo quando tudo parecia pesado demais. Ainda assim, eu sentia que carregava uma marca invisível. Em cada fila de banco, em cada consulta médica, em cada conversa casual, minha condição de mãe solteira parecia me colocar em um degrau abaixo dos outros, como se minhas escolhas, mesmo quando impostas pela vida, fossem um carimbo de fracasso. Aprendi a sorrir com delicadeza, falar o mínimo necessário e ocupar pouco espaço, acreditando que assim evitaria olhares de julgamento. Meu armário se resume a poucas peças simples, sempre bem cuidadas, porque nunca pude gastar com luxo. Prefiro investir em tecido para minhas clientes ou em um brinquedo novo para minha filha do que em sapatos caros para mim. À noite, depois de colocar minha pequena para dormir, sento-me sozinha à mesa e confiro as contas enquanto o bairro se acalma lá fora. Às vezes, a exaustão é tanta que seguro a caneca de chá com as mãos trêmulas, perguntando a mim mesma até quando conseguirei manter tudo funcionando com tão poucas certezas. Nessas horas, minha mente vaga por caminhos que tento evitar, imagino vidas que não tive, escolhas diferentes, versões de mim com mais leveza. Mas logo volto à realidade quando passo pelo quarto de minha filha e a vejo dormindo tranquila, ignorante dos pesos que eu carrego para protegê-la. Não me considero uma mulher derrotada, apenas cansada. A cada novo dia, acordo com a mesma decisão silenciosa de continuar sendo forte, mesmo sem plateia, mesmo sem aplausos. Nunca precisei ser admirada, só digna. Nunca quis ostentar sucesso, apenas garantir que nada faltasse para minha filha e para mim. Não suspeitava, naquele período de rotina repetida e esforço invisível, que minha vida silenciosa ainda seria lançada ao centro de um palco cruel, onde todos os meus valores seriam testados diante de olhares desconhecidos. Naquele momento, eu só sabia de uma coisa: minha história sempre foi feita de sobrevivência,
coragem discreta e amor inabalável, e eu ainda não tinha ideia de quanto tudo isso seria colocado à prova. Depois que Daniel começou a namorar Renata, meu cotidiano ganhou um espectro novo de inquietação que eu ainda não sabia nomear. Não era inveja, nem ciúme, era um tipo de pressentimento, como se alguma dobra invisível estivesse se formando entre o mundo em que vivíamos e aquele ao qual ele estava sendo lentamente puxado. Quando ele me contou sobre ela, seus olhos brilhavam de um jeito que eu não via desde a adolescência, quando falava dos próprios sonhos sem pedir permissão para acreditá-los possíveis. Ele repetia o nome dela com aquela entonação de quem pisa em terreno sagrado, e eu sorria, tentando partilhar daquele encanto, mesmo sem conhecer absolutamente nada além de algumas palavras soltas sobre família influente, empresa próspera e um círculo social onde tudo parecia sempre tão impecável. O primeiro jantar em que conheci Renata foi em um restaurante que eu só conhecia por fotografias na internet. Passei a tarde escolhendo a roupa com o mesmo cuidado de quem prepara uma armadura frágil, um vestido azul simples, mas bem passado, sapatos que eu guardava só para ocasiões especiais e o cabelo preso de forma elegante para disfarçar a ansiedade que subia do estômago para a garganta. Entrei pelo salão segurando minha filha no colo, sentindo os olhares passearem pelos detalhes da minha aparência antes mesmo de pousarem em meu rosto, e tive vontade de virar atrás na porta. Permaneci. Fiz isso porque Daniel me esperava em uma das mesas, sorrindo daquele jeito aberto que sempre me trouxe segurança. Renata era bonita, não apenas de um modo comum, mas com aquele polimento que parece custar muito mais do que maquiagem ou roupas caras. Falava com suavidade medida, gesticulava pouco e observava tudo ao redor como se estivesse constantemente avaliando o ambiente. Foi educada comigo, chamou-me de querida, elogiou minha filha e ofereceu-se para segurar a bolsa enquanto eu me acomodava, mas algo naquela polidez tinha uma frieza difícil de traduzir. Parecia mais protocolo do que genuína curiosidade. Sentei-me com uma sensação vaga de não pertencimento, mesmo sem ninguém dizer uma palavra ofensiva. Helena, a mãe de Renata, chegou pouco depois. Sua presença foi precedida por um silêncio automático ao redor da mesa, como se o próprio restaurante tivesse aprendido a respeitá-la. Usava um blazer claro perfeitamente cortado e um colar que parecia mais caro do que o aluguel do meu apartamento inteiro. Apertou a mão de Daniel com firmeza, avaliou minha filha rapidamente e lançou-me um sorriso fino, daqueles que têm dente de mais e calor de menos. Disse meu nome com a entonação de quem lê uma etiqueta, e naquele momento senti, sem entender exatamente como, que eu havia sido classificada. Durante o jantar, Helena falava de viagens internacionais, eventos beneficentes e reuniões empresariais com naturalidade, e sempre que se dirigia a mim sua voz descia ligeiramente de tom, como se conversasse com alguém menor em importância. Perguntou sobre meu trabalho e reagiu com um comentário neutro, balançando a cabeça como quem ouve algo curioso, mas distante demais para se importar. Notei que em determinado momento seus olhos percorreram meu vestido de cima a baixo mais lentamente, como se estivesse medindo cada detalhe para uma avaliação silenciosa. Baixei o olhar para o prato, tentando ignorar a tensão que começava a latejar no fundo do peito. Saí daquele encontro com uma mistura amarga de sensações. Parte de mim queria acreditar que tudo não passava de insegurança minha, um hábito velho de sempre me sentir fora de lugar. Outra parte, porém, já entendia que ali havia uma linha invisível separando quem pertence e quem apenas é tolerado. Com o passar das semanas, novos encontros reforçaram esse sentimento. Em festas de família da noiva, eu sempre era acomodada em algum canto discreto, longe das rodas mais animadas. As pessoas conversavam sobre investimentos, viagens e carros novos, enquanto eu respondia educadamente quando perguntavam sobre minha filha ou minhas costuras, percebendo logo em seguida o interesse deles murchar como flores esquecidas sem água. Helena nunca foi abertamente hostil nesses momentos. Sua arma sempre foi o olhar, aquele olhar que não precisa de palavras para diminuir alguém. Às vezes me corrigia com pequenas observações disfarçadas de gentileza, sugerindo que eu prendesse melhor o cabelo ou que escolhesse cortes de roupas mais clássicos, sempre acompanhando as frases de um sorriso condescendente. Eu apenas assentia. Aprendi a engolir em seco cada incômodo para não criar tensão para Daniel, que parecia genuinamente encantado com Renata e ainda incapaz de enxergar totalmente o abismo social em que havia mergulhado. No fundo,
a maior dor não era o desprezo velado de Helena, era a percepção de que, pela primeira vez, meu irmão transitava por um mundo onde eu me tornara quase uma figura inconveniente. Não por culpa dele, mas pelo ambiente que ele começava a frequentar. Eu senti aquilo como uma sombra sutil se projetando sobre nossa relação, ele subindo em direção ao universo de luxo enquanto eu permanecia com os pés fincados na sobrevivência diária. Mesmo assim, escolhi não falar nada. Preferi guardar tudo para mim, repetindo que aquele era um preço pequeno a pagar pela felicidade dele. Sem saber, porém, eu já caminhava para o centro de um confronto inevitável. Aqueles jantares desconfortáveis, os sorrisos frios de Helena e as gentilezas distantes de Renata eram apenas o prelúdio de algo muito maior. Eu ainda não sabia, mas os mundos que até então apenas não se tocavam estavam prestes a colidir, e dessa colisão ninguém sairia ileso. Na manhã do casamento, acordei com uma sensação estranha grudada na pele, como se o dia tivesse sido preparado para algo além do que eu conseguia prever. Passei longos minutos sentada à beira da cama observando minha filha dormir, perguntando a mim mesma se deveria mesmo levá-la comigo, se aquele cenário cheio de olhares estranhos era lugar para nós duas. Mas Daniel havia feito questão da nossa presença, repetindo em todas as conversas que a família só estaria completa se eu estivesse lá. Era por ele que eu iria, mesmo sentindo o coração inquieto. Levantei, preparei o banho, ajeitei o cabelo da pequena com o máximo de cuidado que minhas mãos conseguiam oferecer e procurei, no fundo do guarda-roupa, o melhor vestido que possuía, um conjunto simples, de cor neutra, que eu mesma havia ajustado inúmeras vezes até ficar o mais elegante possível dentro das minhas limitações. Enquanto me arrumava, percebi o quanto cada detalhe parecia pesado. Não era apenas escolher a roupa ou pentear o cabelo, era tentar caber em um mundo que nunca fora feito para mim. Passei uma maquiagem discreta, tentando esconder as olheiras acumuladas de noites mal dormidas, e prendi os cabelos de um jeito que me fazia parecer mais séria, mais adulta, mais adequada. Observei meu reflexo com cuidado. Não havia nada de errado comigo, eu sabia disso racionalmente, mas aquela insegurança antiga insistia em sussurrar que eu não seria suficiente para aquele ambiente de luxo exagerado que me aguardava. O salão ficava em uma área nobre da cidade. Ao descer do táxi com minha filha nos braços, levei alguns segundos apenas encarando a fachada monumental, com colunas brancas, portas de vidro gigantes e tapetes vermelhos que conduziam até a entrada principal. Já havia carros importados estacionados em fila, e homens de terno e mulheres em vestidos cintilantes caminhavam com a naturalidade de quem sempre pertenceu àquele mundo. Entrei sentindo-me deslocada, como uma peça fora do tabuleiro, consciente de cada passo que dava sobre o piso polido demais para sapatos simples como os meus. Assim que adentrei o salão, fui envolvida por um espetáculo de brilho quase ofuscante. Lustres enormes pendiam do teto refletindo luz sobre toalhas de seda, arranjos de flores exuberantes e cadeiras douradas alinhadas com perfeição quase cruel. Um quarteto tocava música suave ao fundo, mas eu mal conseguia ouvir, o som que dominava meus sentidos era o do meu próprio coração batendo forte demais. Os olhares começaram quase imediatamente. Alguns curiosos, outros avaliativos, outros simplesmente carregados de estranhamento. Apertei minha filha contra o peito, buscando nela algum ponto de ancoragem para não me perder naquela imensidão de luxo que me fazia sentir menor a cada segundo. Procurei Daniel entre os convidados e o encontrei ao longe, conversando com conhecidos da família da noiva. Quando nossos olhares se cruzaram, ele abriu um sorriso largo e acenou discretamente para mim. Aquele gesto simples me trouxe um sopro de tranquilidade, lembrando-me de que eu não estava ali por status, aprovação ou convenções, eu estava ali por amor. Caminhei em sua direção, sentindo cada passo como um teste invisível de aceitação. Cumprimentei pessoas que eu não conhecia, recebendo respostas educadas demais para serem sinceras, enquanto percebia cochichos se formando assim que eu virava o rosto. Escolhi me sentar em uma das cadeiras mais afastadas do centro, posicionando-me de modo a não chamar atenção. Fiquei observando a movimentação ao redor, tentando entender aquele teatro social onde tudo parecia impecavelmente ensaiado. As mulheres comparavam vestidos e joias em conversas sussurradas, os homens discutiam negócios em tom confiante, e eu, segurando uma criança no colo, sentia que ocupava um lugar estranho naquele quadro luxuoso,
como uma figura de outro cenário colada à força em uma pintura que nunca me pertenceu. Minha filha começou a se inquietar, e passei a distraí-la apontando os lustres e as flores. Seus olhinhos curiosos brilhavam com as cores e as luzes, completamente alheios às hierarquias invisíveis que me esmagavam por dentro. Nela, eu encontrava uma espécie de coragem involuntária, o lembrete de que aquela cerimônia não deveria me intimidar, de que a vida real era feita de coisas muito maiores do que roupas caras e sobrenomes sonoros. Mesmo tentando manter a cabeça erguida, eu percebia sorrisos contidos em alguns rostos, como se eu fosse uma presença inusitada, algo que não combinava com o padrão daquela celebração. Fingi não perceber. Mantive a postura reta, acariciando os cabelos da minha filha com suavidade, me concentrando em respirar. Repetia para mim mesma que estava ali apenas para celebrar a felicidade do meu irmão, nada mais. Eu ainda não fazia ideia de que aquele salão dourado, tão cheio de luz e sofisticação, se tornaria em poucos minutos o palco do momento mais humilhante e transformador da minha vida, um lugar onde não apenas o brilho das aparências seria revelado, mas também a crueza das almas que se escondiam por trás dele. Quando a cerimônia começou, eu já estava tomada por um tipo estranho de torpor, como se minha mente tivesse se fechado para me proteger do desconforto constante que pairava no ar. Os convidados se levantaram quase em perfeita sincronia, um mar de tecidos caros ondulando ao mesmo tempo enquanto a música preenchia o salão. Eu permaneci de pé no canto onde me colocará, com minha filha aninhada contra meu peito, sentindo seu calor me manter ancorada enquanto tudo ao redor parecia distante demais. Observava a entrada da noiva tentar ser emocionada, seu sorriso treinado iluminado pelos flashes de celulares erguidos como pequenas estrelas artificiais, mas meus olhos insistiam em vagar pelo ambiente, farejando aquela sensação de perigo que não me abandonava. Tudo aconteceu rápido demais e ainda assim pareceu durar uma eternidade. Em um instante eu estava tentando acalmar minha filha, cochichando "fica tranquila", e no seguinte ouvi um silêncio abrupto se espalhar como um pano pesado caindo sobre as conversas. Ergui o olhar e encontrei Helena à minha frente, postura rígida, dedo em rixa apontado diretamente para mim, como se estivesse me acusando de um crime invisível. Sua voz cortou o ar com firmeza cruel quando ela gritou: "Essa não é uma mãe, isso é uma mendiga, um desastre de terno." As palavras se chocaram contra meu corpo como um golpe físico, arrancando o ar dos meus pulmões e congelando todos os meus movimentos. Senti o rosto queimar, como se cada pessoa naquela sala tivesse me tocado ao mesmo tempo com olhos em brasa. Antes que eu conseguisse reagir, ouvi uma risada, a risada clara e desdenhosa de Renata, ecoando alto demais, leve demais para algo tão pesado. Aquele som, mais do que as palavras de Helena, atravessou minha dignidade como uma lâmina fina. Foi a confirmação de que eu não era apenas alvo de um impulso cruel, mas parte de um espetáculo de humilhação calculada. Minha filha se mexeu no colo, assustada pelo tom elevado, e ao sentir seu corpo tremer eu automaticamente a apertei mais contra mim, tentando criar um escudo impossível. Minha garganta se fechou. Eu queria falar, dizer qualquer coisa, defender-me, lembrar a todos ali que eu era uma mulher, uma mãe, um ser humano. Mas nenhum som saiu. Meu corpo inteiro havia se transformado em silêncio. O salão parecia suspenso no tempo. Eu enxergava bocas abertas sem ouvir palavras, mãos imóveis segurando taças, celulares congelados no ar. Tudo estava preso naquele instante em que eu me tornara um objeto de desprezo público. Cada segundo pesava como uma âncora sobre meus ombros. Eu sentia vontade de desaparecer, de me encolher até caber em algum canto invisível do chão polido. Mas não podia. Minha filha precisava de mim firme, presente, inteira, mesmo enquanto tudo por dentro ameaçava desmoronar. Engoli o choro com a mesma urgência com que se engole um grito de dor. Respirei fundo, ainda sem coragem de olhar em volta, até sentir que uma lágrima quente escorrera sozinha, traçando um caminho silencioso até o canto da boca. Limpei o rosto rapidamente com o dorso da mão, num gesto quase inconsciente, tentando recompor em segundos uma dignidade que havia sido esmagada diante de centenas de olhos. Eu não queria que ninguém percebesse o quanto havia doído. Não queria dar a Helena ou Renata a satisfação da minha quebra explícita. Foi nesse momento que ouvi alguém inspirar profundamente bem perto de mim. Reconheci o som antes mesmo de virar o rosto,
era Daniel. Senti o peso da presença dele se aproximando, uma força silenciosa se interpondo entre mim e todos os julgamentos que ainda pairavam no ar. Mesmo sem que ele dissesse nada naquele instante inicial, algo mudou. Pela primeira vez desde o ataque verbal, o ambiente pareceu vacilar, como se a narrativa daquele espetáculo de humilhação estivesse prestes a ser interrompida. Eu ainda segurava minha filha com força, sem saber o que aconteceria a seguir, apenas consciente de que aquele havia sido o momento mais doloroso da minha vida. Nada do que eu enfrentara até então, nem o abandono, nem as noites em claro, nem a falta constante de dinheiro, tinha se comparado àquela exposição pública de desprezo. Não era apenas sobre mim, já era sobre o que diziam que eu representava. Uma mulher pobre, uma mãe sozinha, alguém que, aos olhos deles, não merecia sequer estar ali. Enquanto eu permanecia imóvel, tentando controlar a respiração e o tremor nos braços, uma certeza começou a brotar dentro de mim: dali em diante, nada seria como antes. A ferida aberta naquele salão seria profunda demais para ser simplesmente esquecida, e eu ainda não fazia ideia de que, naquele exato instante, meu irmão havia decidido mudar completamente o rumo daquela história. Quando finalmente consegui erguer o olhar, encontrei Daniel de pé diante de todos, o rosto mais pálido do que eu jamais havia visto, os maxilares tensos como se ele estivesse lutando para manter o controle. Era a primeira vez, em muito tempo, que eu via meu irmão assim, sem o sorriso fácil, sem a tentativa de agradar ninguém. Apenas firme. Ele respirou fundo e, por um breve segundo, seu olhar encontrou o meu. Não havia dúvida ali, nem hesitação, apenas uma decisão madura, pesada e definitiva. Naquele instante, entendi que ele havia cruzado um limite invisível. Pela linha da expressão dele, soube que algo havia mudado para sempre. Eu ouvi quando ele deu o primeiro passo à frente, o som seco do sapato ecoando no chão silencioso. Então sua voz se ergueu clara, sem tremor, rompendo a paralisia coletiva. Eu não lembro de cada palavra exatamente, mas lembro de como cada sílaba parecia empurrar o ar para fora do meu peito, devolvendo-me aos poucos a respiração que eu havia perdido. Ele falou sobre respeito, sobre dignidade, sobre como nenhum amor poderia nascer de um lugar que humilha pessoas. Falou da nossa família, do esforço dos nossos pais, da minha luta solitária criando uma criança sem apoio de ninguém além deles. Olhei ao redor e vi expressões se contorcendo: surpresa, constrangimento, irritação. O brilho artificial da festa começava, lentamente, a perder o encanto. Daniel então se virou para mim e estendeu a mão. Aquele gesto simples foi como uma ponte aberta em meio ao abismo onde eu me encontrava. Caminhei até ele com minha filha apertada contra o peito, sentindo os joelhos frágeis, mas determinada a não demonstrar a instabilidade que me sacudia por dentro. Segurei na mão dele, quente e firme, e naquele toque reencontrei tudo o que sempre significou ser irmã dele: proteção, parceria, amor incondicional. Ele nos conduziu para o centro do salão, convocando nossos pais com um movimento de cabeça. Eu vi minha mãe levar a mão ao peito, os olhos marejados, enquanto meu pai se levantava lentamente, ereto como sempre, mesmo sob o peso da vergonha que não nos pertencia. Caminhamos juntos, como uma pequena procissão silenciosa atravessando o luxo desconcertado dos convidados. Ninguém ousou dizer nada. Os sorrisos desapareceram, e o som abafado de suspiros nervosos tomou o lugar da música suave que ainda tocava ao fundo, totalmente deslocada daquela realidade estilhaçada. Na saída, eu senti centenas de olhares pousados sobre nós, mas pela primeira vez não me senti menor por isso. Havia algo de forte no jeito como andávamos juntos, não éramos mais o grupo silencioso de sempre, suportando humilhações veladas. Éramos uma família caminhando com a cabeça erguida. Daniel abriu a porta do salão sem olhar para trás. Eu, talvez pela última fragilidade que ainda me restava, virei o rosto rapidamente e vi Renata imóvel no altar, o sorriso finalmente desfeito, como se tivesse sido acordada de um sonho que nunca mereceu viver. Helena permanecia rígida, incrédula, seus lábios agora comprimidos em uma linha amarga. Do lado de fora, o ar frio bateu no meu rosto como um convite à realidade. Respirei fundo e senti a vida retornando aos poucos, como se eu tivesse estado presa em uma bolha sufocante durante tempo demais. Acomodei minha filha melhor nos braços, beijando sua testa enquanto ela, finalmente calma,
brincava com os meus cabelos sem entender nada do que acontecerá. Daniel abriu o carro e nos pediu para entrar. Nossos pais se acomodaram em silêncio no banco de trás. Durante todo o percurso até em casa, quase ninguém falou. O que havia sido feito já ultrapassava qualquer explicação simples. Eu observava Daniel pelo retrovisor, sua postura estava ereta, mas sua expressão carregava uma mistura de dor e alívio impossível de traduzir em palavras. Eu queria agradecer, dizer o quanto aquele gesto tinha me salvado de um abismo profundo, mas percebi que nenhuma frase conseguiria alcançar o tamanho daquele ato. Quando chegamos, entramos todos na sala pequena da casa dos nossos pais. Minha mãe chorava baixinho. Meu pai mantinha o olhar fixo no chão, os braços cruzados como quem tenta conter a própria emoção. Daniel caminhou até a janela, respirou fundamente mais uma vez e murmurou: para ninguém e para todos ao mesmo tempo, eu jamais permitiria que alguém tratasse minha família daquele jeito. Foi a única frase dita naquela noite, mas bastou para selar tudo. Ali, sentada no velho sofá com minha filha dormindo em meus braços, percebi que havia testemunhado algo raro, não apenas um irmão abandonando um casamento, mas um homem escolhendo quem ele realmente era. E, mesmo sem ainda entender o que viria depois, eu sentia, no fundo do meu coração cansado, que aquela escolha não terminaria naquela sala silenciosa, ela apenas estava começando a mudar histórias que iam muito além da minha. Acordei antes do amanhecer, com o corpo pesado como se tivesse atravessado uma tempestade durante o sono. Minha filha ainda dormia no colchão improvisado ao meu lado na casa dos meus pais, respirando tranquila, alheia ao vendaval que havia passado por nossas vidas horas antes. Eu me levantei em silêncio, caminhei até a cozinha e preparei um café forte na tentativa inútil de espantar a exaustão e o nó que permanecia preso na garganta. Pela janela, o céu ainda estava cinza, sem sinal de sol, e aquilo me deu a impressão estranha de que o dia também aguardava alguma revelação para finalmente clarear. Daniel apareceu pouco depois, com o terno da noite anterior jogado sobre o ombro e o olhar sério demais para aquele horário. Sentou-se à mesa em frente a mim e ficou em silêncio por alguns minutos, girando a xícara entre os dedos como quem organiza pensamentos difíceis demais para colocar em voz alta. Quando enfim falou, sua frase caiu como uma pedra no centro do meu peito: isso ainda não acabou. O tom tranquilo com que ele disse aquilo me inquietou mais do que qualquer grito. Eu o encarei, tentando encontrar explicação em seus olhos, mas encontrei apenas uma determinação contida, quase sombria. Ele então começou a me contar coisas que eu jamais suspeitara. Disse que, havia meses, percebera movimentações estranhas nos negócios da família de Renata, contratos artificiais, empresas de fachada, valores incompatíveis com a realidade das operações. Tudo chegará aos seus ouvidos por meio de conversas atravessadas e documentos que passavam pelas mãos erradas nas reuniões às quais fora convidado por Helena. Por curiosidade inicial, e depois por preocupação, ele começara a guardar cópias, fotografar papéis, arquivar arquivos digitais. Eu queria entender até onde isso ia, ele disse, com a voz baixa. E descobri coisas grandes demais para fingir que não vi. Senti um frio se espalhar pelo meu estômago. A ideia de que aquela mulher tão imponente escondesse um mundo de ilegalidades era ao mesmo tempo surpreendente e coerente demais para ser ignorada. Daniel explicou que já havia buscado orientação jurídica dias antes do casamento, sem que ninguém da família soubesse. Eu precisava estar pronto caso alguma coisa ultrapassasse o limite, ele completou, e naquele instante compreendi que a cena no salão havia sido o estupim final para uma decisão que ele já vinha amadurecendo silenciosamente. Poucas horas depois, acompanhei Daniel até o centro da cidade. Esperei do lado de fora enquanto ele entrava em um prédio de fachada discreta, carregando consigo uma pasta grossa que parecia pesar mais do que deveria. Caminhei pelo quarteirão tentando controlar a ansiedade, observando pessoas indo e vindo em rotinas comuns que ignoravam completamente que algo decisivo estava prestes a acontecer. Em certo momento, sentei em um banco da praça em frente e fiquei ali, balançando as pernas nervosamente enquanto minha filha pedia água em voz baixa, sem saber por que eu estava tão quieta. Quando Daniel saiu, seu passo estava mais leve, embora o olhar continuasse sério. Agora é com eles, ele me disse, e não precisou explicar quem eram eles. Voltamos para o carro em silêncio.
Durante o trajeto, o telefone dele começou a vibrar repetidas vezes. Ele não atendeu nenhuma chamada. Apenas observava a tela piscando e voltava a olhar para a estrada, mantendo uma calma que me parecia sobrenatural. No início da tarde, as primeiras notícias começaram a circular. Mensagens surgiam nos grupos de conversa da família, nomes eram citados com espanto, e reportagens online falavam de uma investigação envolvendo empresas ligadas ao grupo de Helena Cardoso. Eu li aquelas manchetes com mãos trêmulas, sentindo um misto de incredulidade e tristeza. Aquela mulher que, poucas horas antes, apontara para mim com desprezo absoluto, agora tornava-se o centro de um escândalo público que colocava em xeque não apenas sua imagem, mas todo o império financeiro que sustentava seu poder. A cada nova informação, eu percebia o quão frágil era o pedestal sobre o qual ela havia se colocado. Bens estavam sendo bloqueados, documentos apreendidos, sócios chamados a depor. O nome de Renata, atrelado ao da mãe, também começava a surgir nas matérias, não como vítima, mas como possível cúmplice em esquemas empresariais. Era impossível não lembrar do sorriso debochado da noite anterior e sentir uma espécie de retorno moral se desenhando diante dos meus olhos. Apesar de tudo, eu não sentia alegria. O que crescia dentro de mim era outra coisa, um alívio contido, quase silencioso, por perceber que a verdade, ainda que tardia, finalmente encontrara um caminho para vir à tona. Pela primeira vez em muito tempo não me senti pequena diante do mundo. Não porque a queda deles me elevasse, mas porque a minha dignidade permanecia intacta enquanto o castelo erguido sobre arrogância começava a ruir. Naquela tarde, sentei no sofá com minha filha brincando ao meu lado e pensei em tudo o que havia vivido desde o dia em que descobri que seria mãe sozinha. Era estranho perceber que minha história, tão discreta e invisível por tanto tempo, agora se entrelaçava a algo muito maior do que eu. Não por busca de exposição, mas porque a justiça tem esse hábito imprevisível de alcançar até as salas mais brilhantes. Enquanto o sol finalmente aparecia pela janela, iluminando a sala com uma luz suave, eu senti, pela primeira vez, uma sensação que há muito não me visitava: paz. Ainda havia incertezas, ainda existiam desafios pela frente, mas algo fundamental havia se reorganizado dentro de mim. Eu não era a mulher diminuída no salão dourado. Eu era alguém que atravessara a tempestade de cabeça erguida, e agora estava pronta para recomeçar. Os dias que se seguiram trouxeram um silêncio diferente, não daquele que pesa, mas de um silêncio que organiza a alma. A cidade continuou com sua rotina indiferente, mas, para nós, tudo havia mudado de forma definitiva. As investigações avançaram com rapidez. Helena passou de figura intocável a alvo central de um escândalo público. Seus bens foram bloqueados, suas empresas entraram sob intervenção judicial e seu nome, antes sinônimo de poder, transformou-se em sinônimo de vergonha estampada em manchetes. Renata, que sempre reproduzira o mesmo desprezo da mãe como se aquilo fosse parte natural de seu caráter, teve contratos rompidos, compromissos cancelados e passou a ser evitada pelos mesmos círculos sociais que antes a aplaudiam. Descobriu-se que ela participava ativamente da ocultação de documentos e movimentações financeiras ilegais, e as pessoas que antes a cercavam desapareceram com a mesma velocidade com que surgiram quando havia prestígio a ser compartilhado. Daniel, por sua vez, precisou reconstruir a própria vida a partir de escolhas difíceis. Ele rompeu definitivamente qualquer vínculo com aquela família, recusou propostas de negócios duvidosos que chegaram até ele nos primeiros dias após o escândalo e decidiu retornar ao que sempre soubera fazer com honestidade. Sua atuação como denunciante lhe rendeu noites de tensão, audiências, depoimentos e até ameaças veladas, mas também lhe trouxe uma consciência limpa que o fez dormir em paz pela primeira vez em muito tempo. Nossos pais, embora abalados por toda a exposição, permaneceram sólidos como sempre estiveram. Minha mãe, inicialmente assustada com a repercussão dos acontecimentos, encontrou forças para repetir em voz firme: o certo nunca pode ser motivo de vergonha. Meu pai, homem de poucas palavras, limitou-se a dizer: honestidade ainda vale mais do que dinheiro nenhum, e passou a acompanhar Daniel sempre que necessário, garantindo que ele nunca estivesse sozinho nesse novo capítulo. Eu, por minha vez, senti minha própria história ganhar uma dimensão inesperada. Pessoas que haviam presenciado ou sabido do episódio no casamento começaram a procurar meu pequeno ateliê.
Algumas vinham por solidariedade, outras por curiosidade, mas muitas permaneciam pela qualidade do meu trabalho que sempre existiu, ainda que antes invisível. As encomendas cresceram, precisei adquirir mais uma máquina e contratar ajuda pela primeira vez. Meu apartamento apertado começou a dar lugar a um espaço amplo o suficiente para receber clientes sem constrangimento e organizar tecidos em prateleiras reais, não mais em caixas improvisadas. Nunca busquei fama, mas percebi que minha trajetória de resistência silenciosa havia tocado quem precisava lembrar que dignidade não se compra. Minha filha acompanhava tudo com a doçura inconsciente própria da infância. Ela não compreendia os desdobramentos dos fatos, mas percebia minha mudança de postura. Notava que meu sorriso era mais aberto, que minha voz ganhou firmeza quando falava e que meus olhos deixaram de carregar aquela sombra constante de insegurança. Um dia, enquanto brincava no chão do novo ateliê, ela segurou meu rosto entre as mãos pequeninas e murmurou: "Mamãe tá feliz." Foi ali que senti o ciclo se fechar de verdade. Não era apenas sobre ter superado a humilhação, era sobre ter ensinado, sem precisar dizer grandes discursos, que ninguém nasceu para ser diminuído. Quanto a Helena, o tempo revelou sua verdadeira fragilidade. Soube que sua saúde emocional declinou junto com seu império, incapaz de lidar com o fato de que toda sua influência não servirá para protegê-la quando a verdade veio à tona. Renata mudou-se de cidade, tentando reconstruir uma identidade longe dos holofotes que a expuseram, mas passou a carregar o estigma de quem ajudou a sustentar um sistema de injustiça. O brilho artificial que um dia rira de mim havia se apagado definitivamente. Hoje, quando lembro daquele salão dourado, não sinto mais dor, sinto gratidão pelo momento que marcou o ponto exato da virada. Meu irmão demonstrou que amar é proteger, mesmo quando o preço é altíssimo. Meus pais reafirmaram que caráter não se curva diante de humilhação. E eu aprendi que silêncio não é sinônimo de fraqueza, muitas vezes é o terreno onde nasce a maior força. Continuo costurando todos os dias, mas agora cada ponto que dou carrega um significado maior. Não apenas sustento minha filha, ensino a ela, pelo exemplo, que respeito não é um favor concedido, é um direito que ninguém pode nos arrancar. Minha história não virou conto de fadas, mas se transformou em algo real e mais valioso, a certeza de que sobreviver com dignidade é a mais poderosa forma de vitória. E, sempre que entro no meu ateliê ao amanhecer e vejo a luz atravessando a vitrine, lembro de quem eu era, a mulher que quase pediu licença para existir, e sorriu com orgulho por quem me tornei, alguém que nunca mais aceitará ser vista como menos do que realmente é. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal, e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!